Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que está acontecendo com o fundo. O VGHF11 está na mínima histórica dele, de 5,85 por cota nessa data de hoje. Só esse último mês caiu mais de 16%. Em 2026 já caiu mais de 14%. E nos últimos anos, mais de 35% de desvalorização. 35%. Entra a parte crítica, mais de 25 mil investidores já saíram do fundo, 25 mil. Então, quando alguém te fala, tá barato, compra, a primeira pergunta que você tem que fazer é, o que tá barato? Por que 25 mil pessoas correram para o lado da saída? Vou te mostrar agora. As pessoas saíram do fundo porque os dividendos caíram. O VGHF 11, que pagava 0,10 centavos por cota de dividendo, hoje paga 0,7. São 30% a menos de rendimento no seu bolso. 30%. Vou mostrar para vocês o quanto que esse dividendo ele vem caindo. Estou aqui no site do Investidor 10 e a gente vê que em 2023 o fundo pagava 11 centavos por cota e ele foi caindo de 10, 8, 9. Em 2024 ele já estava caindo para 9 centavos. Voltou para 10 centavos. Em 2025, no finalzinho de 2025, ele já estava 7 centavos. E ele continua. Então, vocês viram que os rendimentos deles ele vem caindo numa decadência. E é por isso que muitos investidores estão abandonando esse fundo. Segundo, a carteira dele é pesada em 2 setores que estão sofrendo: escritórios corporativos e desenvolvimento imobiliário. Vocês sabem que o escritório corporativo sofreu muito na pandemia. Muitos donos de escritórios, eles acostumaram com seus funcionários em home office e acabaram deixando de alugar esses prédios. E os fundos de desenvolvimento, com a Selic nas alturas, houve uma queda no crédito e as construtoras estão já demorando para vender aquilo que eles fizeram e existe a demora para entregar. E o VGHF11 tem 56% do seu patrimônio investido em cotas de outros FIIs e 28% em CRIs. Ele não é um fundo de galpão, ele não é um FII de shop, ele é um fundo de fundo e fundo de fundo. Quando o mercado imobiliário vai mal, ele vai mal junto. Na verdade, pessoal, o VGHF ele não é um fundo de fundo, mas ele está se tornando devido à sua mudança de carteira. A gente vai ver aqui que em agosto do ano passado, o fundo tinha só 36% em escritório e em fundo de desenvolvimento, 21%. Nesse mês de maio, que foi a última vez que eles divulgaram, o fundo ele aumentou a sua carteira no fundo de escritório e o desenvolvimento ele diminuiu. Ou seja, ele colocou todas as suas fichas no fundo de escritório. Terceiro, esse é o que mais assusta. O VGHF11 perdeu para o CDI nos últimos 5 anos. Acumulou cerca de 47% de rentabilidade. O CDI no mesmo período perto de 69%. Ou seja, você teria ganho mais dinheiro com menos risco deixando no Tesouro Direto. Isso é fato. O fundo não entregou prêmio consistente pelo risco que ele assume. A gente vai pegar a carteira do fundo, pessoal, e ele tem os seus indexador, porque como o VGHF11 ele acaba se tornando um fundo de papel, e ele tem os seus indexador de IPCA mais 9%, CDI mais 5 e pouco, IPCA mais 10. Então, diante desse cenário aqui, ele teria que estar entregando mais acima do CDI. Mas isso não vem acontecendo devido àquilo que a gente falou. Ele investiu em fundos que se arriscaram muito antes da pandemia, achando que após a pandemia haveria uma subida desses fundos, que seriam os fundos aí de escritório, como a gente viu lá que ele se alavancou mais neles, e no fundo de desenvolvimento. Mas com a nova política no Banco Central, juntamente com o governo e a Selic alta, é por isso que ele está tendo essas dificuldades em manter esses indexadores que ele colocou para os seus clientes que emprestaram os seus CRIs. E quando eu digo que ele perdeu para a Selic, a gente vem aqui num site Mais Retorno e coloca aqui durante os 5 anos
a gente vê que aqui, até de 2024, o fundo ainda vem aqui se igualando, mas depois ele cai, ele começa a perder a Selic. Então, se você é do tipo que compra um fundo imobiliário pelo histórico, olha isso e pensa, cilada, eu prefiro ficar no CDI. Mas espera aí, se tá tão ruim assim, por que 386 mil cotistas ainda estão no fundo? Porque o fundo ainda tem um patrimônio de 1,43 bilhão. Será que todos esses 386 mil investidores são ingênuos? Ou será que eles estão vendo algo que a maioria que saiu não viu? Vamos lá. Os argumentos, se esse fundo é oportunidade ou não. Primeiro, o PVP dele, de 66, e isso significa que a cota está sendo negociada com 34% de desconto sobre o valor patrimonial. Em termos simples, cada 1 milhão de patrimônio real que esse fundo tem, o mercado está precificando a 66 centavos. Você tá comprando R$1 por 66 centavos. Segundo, o dividend yield dele em 12 meses está em 14% ao ano. Para contexto, a poupança paga menos de 7%. O Tesouro Selic na casa de 10%. Então, se o fundo mantiver esse rendimento, e esse é o grande, se você recebe 14% ao ano, só de dividendos, mais a possibilidade de valorização da cota, e se o desconto patrimonial se fechar. Terceiro, a alavancagem dele é de apenas 3,6%, isso é moderado, não é um fundo endividado que pode quebrar se os juros subirem, e a carteira tem mais de 130 CRIs pulverizado, o maior ativo individual representa menos de 3% do patrimônio, ou seja, não tem concentração demais de risco, ou um calote não derruba o fundo. Quarto, esse é o argumento mais importante. A taxa média implícita da carteira indica retorno bruto próximo de IPCA mais 13% ou CDI mais 4,7%. Em cenário normalizado de juro caindo, isso é ouro. O gestor comprou ativos descontados, apostando na recuperação. Se a Selic cair consistente e os escritórios que esse fundo comprou muito na carteira dele, eles se recuperarem da vacância, o desenvolvimento de destravar vendas, esse desconto de 34% pode virar uma valorização real. Antes de ir para a planilha, se você está curtindo esse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, isso ajuda demais. Eu fico grato. Bora para a conta. Agora vamos para o que interessa. Eu vou simular aqui R$1.000 investido no VGHF11, uma taxa de 14, que é essa média aqui dos 24 meses dele, deu essa média de 0,8 dividendos, mas na prática não é isso que está acontecendo, ele está pagando 0,7, mas essa média só para você entender qual que é a ideia aqui do fundo. E a Selic aqui, R$1.000, a taxa de 12,20, tá 14, mas você vai descontar o leão e se sacar antes de 6 meses, tá dando essa taxa. Nessa média de dividendo mensal aqui do fundo, ele continua ainda ganhando da Selic. Se ele manter ainda o 0,7 de dividendo que ele está pagando, ele ainda ganha da Selic. Só que aqui tem um porém, ele não pode abaixar mais a cotação dele devido à falha de pagamento de dividendos. Se ele manter essa taxa de dividendo a 0,7 e a cotação dele continuar a se manter e a Selic, a tendência é cair, você pegou uma grande chance aqui de ganhar com a valorização. Agora, se ele cair mais a cotação tipo para 5, e o dividendo também ele cair mais, tipo aí um 0,5 e alguma coisa, você vai perder para a Selic, que mesmo a Selic talvez caindo, você vai perder na valorização do papel em vista da desvalorização com a taxa
Selic. Então, depois de a gente ver uma comparação com a planilha, se você investisse os 12 meses na Selic, aproximadamente você teria acumulado 11.200 com rendimento de 650. No VGHF11, aproximadamente 11.200, ou seja, o mesmo da Selic. A diferença com o dividendo livre de imposto, R$ 910 de rendimento. A diferença, cerca de 260 a mais no VGHF11, mas como eu disse, o mais importante é o fundo, se ele mantiver o dividendo de 0,7. Não pode mais ele cortar mais nada, porque se ele cortar, a conta muda. Como eu mostrei para vocês, se a cota cair de 6 para 5, aí você vai perder na valorização que ganhou nos dividendos. Então você vê a planilha, o VGHF11 ganha no rendimento, mas perde na segurança. O Tesouro Direto, a Selic, o CDI não cair, o VGHF11 pode cair mais. Tá entendendo por que eu falo depois do seu perfil? Se o seu perfil aguenta as quedas, você vai segurar. Se o seu perfil não aguenta a queda, você vai preferir que deixe no CDI. O perfil do conservador, se você não aguenta ver cota cair mais de 10,15%, e isso aconteceu com o VGHF11 repetidas vezes, provavelmente para você é uma cilada. Vai falar assim, vou colocar no tesouro, pelo menos dorme tranquilo e não tem vergonha nenhuma nisso. Mas se o seu perfil é moderado e se você aguenta a volatilidade, mas quer previsibilidade de renda, pensa duas vezes. O dividendo já caiu 30%, pode cair mais. Aposta um pedaço pequeno da carteira, não o todo. Pode ser 5%, 10% do seu patrimônio em FIIs, não 50%. Agora, se o seu perfil é arrojado, se você tem reserva, aguenta o tranco e aposta que a Selic vai cair. Pode ser a chance de ouro se o fundo não cair mais as suas cotas e manter os seus dividendos em 7 centavos. Você está comprando ativos imobiliários com 34% de desconto e yield de 14%. O risco é real. Mas o prêmio, se der certo, é alto. A questão é, você aguenta o caminho até lá? Eu, particularmente, eu já comprei fundos imobiliários caindo e me arrependi. E já comprei fundos caindo e deu certo. A diferença foi quando eu comprei sem entender o fundo. Foi cilada quando eu comprei sabendo o risco. Foi oportunidade? Então a questão não é o VGHF11, se ele é bom ou é ruim. Você está preparado para esse nível de risco? Eu comprei aqui o fundo HCTR11 em 2022, eu paguei nele R$ 112, vendi ele no prejuízo a 107. Era o mesmo de problema do VGHF11, a diferença é que o fundo ele tinha uns ativos inseguros, que estava dando calote nele. Não é o caso do VGHF11, que pelo menos ele não está tendo os calotes, ele está tendo a baixa do dividendo devido aos fundos que ele investiu estão passando por esse problema com a Selic alta. Aí eu arrisquei de novo ele aqui, ó, eu comprei ele a 98 achando que eu ia pegar uma chance de ouro. Comprei mal um pouquinho aqui a 71, ou seja, ele já tinha caído para 71 aqui. Comprei mal um pouquinho a 56. Olha o tombo, que eu comprei aqui a 98, comprei a 71, comprei a 57. Vi que o fundo não ia mais se levantar, peguei e vendi a 58 todas as minhas cotas que eu tinha nele. Se você for hoje pegar o fundo hoje, ele está valendo R$ 17,32. Então foi assertivo eu ter levado um pouco de prejuízo e ter vendido. Por isso que você tem que analisar qual que é o seu risco que você aguenta. Então, pessoal, o VGHF11 abaixo de 6 é cilada ou chance de ouro? A resposta é, depende de você. Os números mostram que o desconto é real e grande. O yield ainda continua alto, a carteira dele não é tão pulverizada, não tem aquele risco grande que possa acontecer igual eu citei o HCTR11, o DEVA11. Agora essa semana que caiu também o CACR11. É diferente um pouco a carteira dele, mas o histórico é feio do que ele vem acontecendo com o yield que vem caindo. E é concreto. Você decide se entra nessa ou fica na segurança. E aí, você acha que é uma cilada ou uma chance de ouro? Comenta aí embaixo, eu quero saber. E se você quer aprender a investir em FIIs do zero,
sem cometer os erros que eu cometi, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo que te ajuda nessa jornada. E se você está pensando em começar, comece com o valor que você consegue fazer. Pode ser 50 ou 100 reais. Até menos com isso. O importante é começar. Um forte abraço a todos. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família e dando prosperidade para todos nós. Até o próximo vídeo.